mandar perguntas, mandar pelo chat, que no final desse painel a gente com certeza vai ter tempo aí para responder as dúvidas de todo mundo. Então, bom painel e qualquer coisa eu estou por aqui. Valeu, Zico. Valeu, Thiago. Obrigado. Cara, essas conversas elas têm sido, desde ontem, muito inspiradoras, né? E a gente vai continuar se inspirando com a conversa agora com vocês. Não sei se todo mundo que está aqui agora já esteve nos outros, e tem gente que só entrou agora, enfim. A gente está falando no fundo, de uma paixão em comum. Acho que todos que estão aqui são entusiastas, ouvintes, produtores, enfim, criadores de podcast, ou wannabe criadores de podcast também. Então, antes de mais nada, a gente tem percebido isso, o quanto o podcast é diferente do audiovisual. Inclusive, a própria palavra podcast, a gente está aqui tentando achar uma outra palavra para ela, principalmente porque ela aparentemente ficou um pouco ligada demais aos podcasts chamados MesaCasts. E aí não é exatamente isso, mas acabou que aqui no Brasil principalmente ficou. Então a gente está tentando chamar isso de audioséries. A gente sabe que na Audible eles já não chamam mais de podcast, enfim, temos que achar um nome bom para isso. Séries em áudio já é satisfatório de todo jeito, que é disso que se trata, tentar contar histórias ficcionais em áudio, como no tempo da radionovela, que nada mais é do que uma evolução disso de alguma maneira. Eu estou aqui de novo com Isidoro, com Rita Moraes e com Alan Zilli, e que são entusiastas de tudo, e eu queria que cada um de vocês se apresentasse rapidamente. Isidoro, você, enfim, já se apresentou, mas não sei se a galera é nova, então se apresenta rapidamente naquela rápida palhinha, depois vai Rita, depois vai Alan. Para quem não estava no outro painel, eu sou MM, eu tenho uma cara perfeita para áudio, por isso que estou aqui. E aí, então, é isso aí. Eu vim de cinema, estou fazendo podcast agora há uns bons anos. Eu estava até falando que o primeiro podcast que eu assinei vai lançar agora o episódio 600, então já estou tipo há 10, você pensa, dá 11, 12 anos aí de coisa. Então eu estou fazendo isso aí. Eu fiz podcast para marca, documentário, e agora está saindo as primeiras audioficções, audioséries, audiodramas. Aí essa semana retrasada saiu a primeira, eles estão aqui, enquanto eu gravava a segunda para o Globoplay, chamado Depois que Tudo Mudou. Então, o ano do podcast chegou, ele é real, uhul. Por favor, amigos. Finalmente, né? Tipo, isso, é o ano do podcast. Muito bem. Rita, conta um pouco de você. Além de ser musa, é claro. Só desmuta a Rita, aquela aí, pronto. Não, eu tenho um problema com áudio ainda. Eu sou a Rita Moraes, eu comecei, na verdade, eu me formei em preparação de ator e acabei virando produtora. Tem uma produtora em São Paulo, a Los Bragas, que virou LB Entertainment há algum tempo. A gente vai fazer 11 anos agora de casa. Antes disso, trabalhei como freela há muito tempo. E estou entrando e adentrando o mundo do audiodrama podcast, esse nome que a gente ainda não sabe exatamente como saber, mas eu sou muito amiga do Marcel, ele é meu muso, e ele vem falando sobre isso comigo faz anos, e às vezes eu saía para tomar café da manhã com ele me falava do futuro do podcast, do audiodrama, e eu falava, gente, ele está bem doido. Ele não estava bem doido, por sorte tem esse grande amigo que foi abrindo essa seara aí para mim dentro da minha cabeça, mas é isso, sou produtora de cinema, enfim, de séries, produtora audiovisual, e agora estou adentrando essa nova fronteira animadíssima, porque acho que de alguma forma vai também casar com toda a minha formação de preparação de ator. Então, para mim, é um momento maravilhoso. Sou fã do Zico, fã do Thiago, então fiquei muito feliz. Não conheço o Alan ainda, mas tenho certeza que ficarei fã e que tomaremos café e falaremos sobre o futuro em breve. Muito bom, Rita. Obrigado por estar aqui, querida. Alan, é a tua vez. Você não me conhece, mas eu provavelmente já trabalhei em alguma coisa da LB. Provavelmente não, com certeza. Porque eu trabalho muito com o Edu Hammer, que é um dos meus amigos aqui do áudio. Enfim, eu sou sound designer, eu tô nesse lugar entre editor de som, mixador, entusiasta, enfim, eu supervisiono processos como editor de som já há algum tempo, assim, faz uns 15 anos que eu tô no mercado, já fiz um monte de série por aí, já fiz séries da Los Bragas, já fiz o Samantha, já tive no Latitude, eu tô infiltrado em muita coisa ao mesmo tempo, de muita produtora. Eu tenho uma basezinha dentro da O2,
que é a que eu mais assim, tenho uma parceria, né, ao longo desses anos todos, enfim. E eu sou infiltrado na comunidade de sound designers e de field recordists e não especificamente de audiodrama, mas todo mundo que mexe com áudio no mundo, não é muita gente. Acho que essa é uma questão que é muito diferente em relação ao vídeo, né? Quando você fala, sei lá, de um filme grande, né, blockbuster, americano, tal, isso está empregando às vezes 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, enquanto games até 10.000 pessoas, né, enquanto sound designers estão bem escondidinhos em equipes menores, assim, as equipes, pelo menos de filme, nunca passam de 30 pessoas. Então eu sou esse cara que está escondido atrás dos bastidores, criando sons e manipulando sons para tornar os produtos críveis, assim. E hoje em dia eu trabalho com filmes, com séries e com games, essencialmente. E logo com podcasts, ou audioséries, Logo com podcasts. ou audiodrama e tudo mais. Eu vou aproveitar esse gancho, Alan, porque a gente orçou junto planejou fazer uma série lá na O2 e tudo, e você já vinha também de um outro orçamento, planejamento de uma outra série. E aí queria ouvir um pouco de você como audioman, audio designer, como você enxerga essa função do audio designer dentro de uma série de drama. O Frank Spotnitz ontem ele falou, olha, o cara fez tudo, o audio designer da minha série, ele fez tudo, porque não tem locação, não tem figurino, não tem maquiagem, só tem diálogo, precisa transformar a imagem em som, enfim. Como você vê essa função do audio designer, inclusive desde o começo, talvez, né, da criação do roteiro? Eu acho que áudio é uma coisa muito ampla, né? E eu acho que pode ser avaliado assim de acordo com inúmeros critérios. É muito subjetivo. Então, assim, acho que muita gente se chama audio designer ou sound designer, né? Sound designer caiu numa moda muito legal, assim, ao longo dos filmes lá do Star Wars, tal. Isso veio mudando de alguma maneira, mas grandes sound designers do mundo dizem: se você manipula som, você é um sound designer. E eu concordo um pouco com essa visão também. Mas quando a gente está falando de audiodrama, pelo menos para competir com o que tem na atualidade, assim, a gente está falando de produtos super complexos, assim, né? Que podem ser super complexos, porque existem produtos super complexos e as pessoas consomem esses produtos super complexos. E a gente tem o grande dilema da gente, né, competir com grandes produtos. As pessoas são muito versadas em áudio, as pessoas comuns que assistem séries e filmes, né, eles estão todo o tempo em contato com grandes filmes, com grandes blockbusters, que tem grandes trabalhos de sound designers geniais, e a gente tem que adaptar essas estruturas, né, que muitas vezes são dispendiosas, né, apesar da gente não acreditar muito aqui nisso no Brasil, mas a gente não, eu acredito, né, muitas vezes os players e os produtores talvez não acreditem tanto que pode ser dispendioso para ficar realmente bom, né. Então as pessoas consomem muito e a gente tem que competir, às vezes, com estruturas muito menores para fazer shows que são tão eficientes quanto esses grandes shows que se fazem, né? Tipo do Frank, os shows que o Frank produz, por exemplo. Agora, tem uma grande vantagem pra gente, que eu vivo batendo nessa tecla, né? Até quando a gente orça e tal, a gente tem uma tendência de achar que é muito barato, que é muito fácil, que é muito... Não, mas comparado com uma série, o potencial disso é gigantesco. Os grandes cineastas dizem que a experiência sonora de um filme, de uma série, realmente é 50% do que você tá, né, 50-50, é uma proporção muito grande. Mas o pulo do gato dessa coisa do áudio é que ele corresponde às vezes no máximo a 3-4% do budget de um produto. Então, o que os caras sacaram, assim, eu não sei dos nacionais direito, assim, né? Às vezes pode variar, você tá trabalhando com budgets menores, esse percentual aumenta. Mas hoje em dia, por exemplo, eu faço grandes séries lá da O2, né, séries com grandes orçamentos, com 1,5% do budget da série, uma coisa quase que impressionante, assim. E você pensar que uma coisa que custa 1,5% do valor total de uma série, ela tem 50% do potencial, pô,
se a gente traduz isso para um negócio, pode ser uma coisa bem interessante, assim, né? Então, minha função como sound designer, nas séries, nos filmes e no audiodrama, acho que não muda tanto, é pensar como trabalhar com esses budgets da forma mais potencializada possível, de modo que se traduza num produto realmente competitivo, assim, né? A gente esbarra em falta de infraestrutura, em falta de mão de obra, em falta de conhecimento das pessoas das outras áreas, assim, né? E acho que o meu grande treinamento como sound designer é tentar fazer as pessoas entenderem do que se trata o meu trabalho de fato, assim. Porque uma vez que elas entendem, elas conseguem começar a notar as diferenças, né, de um bom trabalho para um trabalho mais simples, ou de um trabalho mais rebuscado para um trabalho menos rebuscado, e qual que é o potencial narrativo que isso tem para os produtos delas, assim. Então, minha função acho que é meio que ensinar um pouco sobre áudio. Zico, acho que só complementando uma coisa que o Alan desculpa, falou... só falar uma coisa do Alan rapidamente, que é uma coisa técnica que tem a ver com áudio, justamente. O áudio do Alan é tão sofisticado que, para alguns de nós, ele tá sendo ouvido um pouquinho alto. Joia, deixa eu baixar aqui, peraí. Então você aí aproveita a sua... Esse microfone, que eu tenho meu microfoninho aqui. O cara chiquérrimo ele. Mas desculpa... Fala. O Marcelo ia falar um negócio, depois eu queria fazer uma Não, eu só ia falar que quando eu, na minha vida passada como cineasta, né, realizador audiovisual, tem essa descoberta que um filme é 100% imagem e 100% som. A gente pira muito na imagem e esquece do som. Só que tem uma parada que eu acho muito louca, que é, se a imagem estiver zoada, não incomoda tanto quanto o som estiver zoado. E talvez a grande reclamação do cinema brasileiro, né, do que ficou dos anos 60, 70, 80 e tal. O som do cinema brasileiro soa como o cinema brasileiro, mas isso é uma mentira há muitas décadas. Mas essa parada... A imagem é estética, né? Uma imagem, ela pode ser... E é o que a gente vê na propaganda, né? Então é o teaser, é o pôster, é a fotinho, é a parada. Então a imagem criou-se um fetiche, mas se você vai no cinema, o som tá zoado, se tem um rolê, se você não ouve, o entendimento, a vivência daquilo lá é muito zoado, assim. Que é o único sentido que a gente não desliga, né? Pode acender uma luz quando você tá dormindo, talvez você nem acorde. Seu filho fez uma sirene, qualquer coisa, você já acorda. Então, é muito sensível para nós. E vai além da clareza do que você está escutando, né? Tem todo o design em volta que faz parte do quê? Da experiência, porque quando a gente faz entretenimento, nada mais é do que proporcionar às pessoas experiências individuais. Eles podem estar numa sala com 1000 pessoas, você está proporcionando experiências individuais para cada uma daquelas pessoas. Então, a clareza do áudio ela é de extrema importância, exatamente pelo que o Marcel falou, mas tem todo um outro trabalho que às vezes foge. E, Alan, uma das coisas... Fico muito feliz de saber que a gente já trabalhou juntos, agora a gente só precisa se conhecer. Adorei, porque o trabalho que você entregou, obviamente, é excepcional, porque eu sou muito chata e não teria aceitado se não fosse. Mas mais chato do que eu é o Edu, com quem, né, que faz a nossa ponte ali da Amplimix. Ele me ensinou muito, e às vezes, o que eu percebi, o que eu notei nas minhas discussões com o Edu, nos trabalhos que ele fez tudo que a LB fez até hoje, então posso dizer que estamos há 11 anos em grandes discussões. É claro que o orçamento sempre bate, né? E vai do player para o produtor, do produtor para os prestadores de serviço, para a equipe, né? Para o grupo como um todo. Mas eu notei muito nas minhas conversas com o Edu que a reclamação, né? O pleito dele perante a produção era da valorização da qualidade. Então, não era necessariamente sobre a grana, mas era sobre o tempo, sobre a entrega. Às vezes você está no set, você está correndo, e não, aquela brincadeira que a gente sempre faz, resolve na pós. O operador de som, o mixer, o microfonista, sofre demais. E eu não tinha me dado conta disso até essas discussões com o Edu, sobre a entrega, sobre valorizar, procurar o parceiro do sound design para decidir quem vai ser o operador de som da série, para ver se essa pessoa tem o equipamento correto nas expectativas que a gente tem, para poder discutir sobre a qualidade da entrega, a necessidade, às vezes, de se refazer coisas, né? Ele falava muito, tudo bem, depois faz um ADR, a gente dubla.
Não é tão simples assim. Mesmo que você tenha um dinheiro infinito, a gente está falando sobre a qualidade do trabalho dos indivíduos. E o cara do som é tão importante quanto o diretor de fotografia, quanto o diretor de... né? Todos nós estamos ali somando. Ali é uma grande equipe e todas essas peças são importantes e essenciais. Não tem uma que tem que ser mais valorizada do que a outra. Então, aprendi muito isso com ele, como prejudica no final do dia um trabalho onde todo mundo se esforçou, porque você vê muitas vezes isso, o maquinista ou, né, o gaffer ou o grip estão ali montando as coisas e o cara do áudio fala assim, mano, para mim não vai funcionar. Quem que escuta esse cara? São poucas as pessoas que param no set para escutar o cara do som dizendo, gente, eu preciso de 3 minutos mais, foi mal, eu sei que a gente está com pressa. Então, eu acho que tem um pouco também essa perspectiva, essa mudança na compreensão do que é a entrega do áudio, né, ali do set, né, os dailies, mas depois também lá na frente, que o áudio não é só se escutar, não é só a clareza da fala dos atores. Isso até talvez seja mais fácil depois de resolver se realmente não deu tempo. Mas é todo o trabalho que envolve. E quando a gente se envolve como produtor nessa pós de som, cara, a gente consegue contar a história de formas que a gente não imaginou nem na sala de roteiro, nem no set e nem na montagem. Que o áudio traz uma camada que você fala assim, caraca, tira o áudio estrondoso, maravilhoso, bem feito de um filme... Assiste um filme do Spielberg sem a trilha sem do John áudio, Williams. Isso, não é a mesma experiência. O Star Wars sem a parada, não dá, sem a trilha, sem um tchu, né? Eu tive... É uma coisa indissociável. Eu tive o privilégio uma vez de ouvir uma palestra do David Attenborough, fazendo os seus documentários de natureza da BBC, num evento da BBC incrível. E eram daquelas mega produções maravilhosas, com imagens incríveis da baleia, do tudo, enfim. E ponha na cabeça as imagens mais fodas de natureza que possam ter sido feitas pela BBC, pelo David Attenborough. E aí o que ele falava? A BBC contratou a Orquestra Sinfônica de Berlim para fazer a trilha. E aí eles apresentaram esse projeto ao vivo, com a orquestra tocando ao vivo. O resultado, não preciso dizer que é maravilhoso. Ele falava uma coisa, o seu David, por que o senhor botou uma orquestra maravilhosa para combinar com essas imagens que já são maravilhosas e tal? E ele falava, cara, é porque vocês não estavam lá gravando o que eu gravei. E eu não tenho como reproduzir o som de verdade do que estava lá. Na floresta, no mar, onde quer que seja. É impossível eu trazer a emoção que você sente ao vivo estando lá nesse lugar gravando. As imagens são sensacionais, mas o áudio eu não consigo. E aí eu preciso trazer uma orquestra sinfônica que trouxe a emoção que eu não... Só nas imagens, e olha que são imagens maravilhosas, eu não conseguia reproduzir. Então, realmente isso é absolutamente indissociável. A gente falou de voz também nos outros painéis e tal, e vou aproveitar o gancho que Rita é formada em direção de atores e tal, e falar um pouco de voz em podcast. Como é que a gente procura essas vozes? Isidoro, MM, como é que você... Quais são os critérios? Eu tenho um pouco na minha cabeça que, eventualmente, nem todos os bons atores que a gente vê em novela e audiovisual e série seriam bons no áudio. Talvez isso... Você acha, Rita, que, por exemplo, demanda mais do ator? O ator tem que ser mais ator, a atriz tem que ser mais atriz quando está só no áudio? Não, eu acho que quando a gente está estudando com os atores, uma das coisas mais legais que eu aprendi foi que cada meio, né, e cada experiência que você proporciona demanda algo diferente. Eu acho que um ator pode ser um excelente ator de teatro, de televisão, de cinema e de áudio, né? Mas a preparação desse ator, a perspectiva, né, aquela coisa, no teatro, se você faz assim, ninguém vê, mas você tem que fazer assim, porque o cara lá de trás tem que te ver na sua emoção, então você precisa aumentar. Se você está num close, a sua emoção está no olho. Quando você está no áudio, a sua emoção está na voz, é a entonação. Por isso que a parceria entre o diretor e o ator num audiodrama é uma das coisas que eu estou mais animada em presenciar e ver como é que funciona. Porque são sutilezas, né? Cada veículo, cada meio
o ator vai ter que achar a sua própria voz, para fazer um trocadilho besta aqui. Então, eu acho, sim, que podem ter grandes atores de teatro, grandes atores de cinema que não dão certo na televisão ou que não dariam certo no formato de novela, e talvez alguns dos nossos grandes atores no mundo não deem certo no áudio simplesmente porque não é o veículo que eles conseguem se comunicar. Acho difícil, porque os grandes atores são grandes atores até na vida pessoal, né? Falando de alguém que vem desse mundo da família, é muito forte. Mas eu acho que leva, assim, é um outro tipo de preparação, é um outro tipo de compreensão, né? Porque você está dentro do ouvido da pessoa e a pessoa está te imaginando, mas eu acho que o maior desafio é para o diretor. Eu não acho que seja para o ator. É que nem quando a gente vê, né, ator dublando a própria cena, sei lá, tá numa baita cena de ação correndo, os grandes atores, eles correm dentro do estúdio, eles fazem flexão, porque eles têm que estar ofegantes, senão não existe verdade, né? Porque vai casar com uma imagem que está pedindo uma verdade. No audiodrama, não. Então, eu acho que aí o MM pode contar para a gente como é que ele faz para conduzir, porque é uma sutileza, né? Pois é, me parece que é uma sutileza. Eu estava pensando em como se produz, o MM vai nos mostrar um pouco isso, porque o Frank, por exemplo, ele disse que foi suave, enfim, conseguir as vozes, os atores e tal, papapá. Não sei se lá na gringa a coisa é mais né, específica e tal, mas ele disse que trocou um ator no meio do negócio. Que não estava funcionando como tal. Então, MM, você tem essa experiência então de casting de vozes e de atores. Como é que você vê isso? Qualquer ator serve para isso? Você falou dos sotaques nas últimas no último painel. Conta um pouco como é que foi esse casting e produzir, o ator tá junto. Eu me lembro que o Alan, por exemplo, ele fazendo os ADR, os ADRs, de série, de filme, ele me disse que ele costuma ou botar num estúdio grande ou levar o cara na locação mesmo para refazer. É isso, Alan, que você me falou uma vez? ADR a gente não faz isso por conta de tempo mesmo, né? Mas uma coisa que eu sentia muita falta era de estúdios maiores, tanto que eu construí o meu. Porque né, se você gravava com ator dentro de cabines de 2x2, muitas vezes eu não conseguia fazer os movimentos que eu queria com os atores para eu conseguir atingir o resultado melhor, né? E normalmente os diretores também nos meus projetos não acompanham o ADR. Eu que gerencio isso, né? Quer dizer, se o diretor quer acompanhar, claro, ele vai, mas eu que fico em contato com o ator, assim, para tirar o máximo dele, né, pro que precisa, assim. Então eu fui para estúdios maiores. E aí eu fico imaginando o MM, na sua série, eles estão aqui, tem vários personagens que dialogam entre si e tal. Como que isso é gravado? Eles estão juntos, eu suponho, porque já tem gente que me falou que algumas coisas foram feitas separadas. Eu acho que o Batman foi feito assim, né, Sim. Alan? Você que também teve um pouco de experiência nisso, não? É isso, é questão de produção, de agenda, de muita coisa envolvida, assim, principalmente quando envolve stars, assim, né? Mas eu acho que é possível 2 arranjos. A gente tem os 2 desenhos, eles estão aqui, tá? Então, e é o que eu falei lá no outro painel, que a minha noia não é projeto, né? Processo. A Rita já me ouviu falar isso muitas vezes, vocês aqui já... E para mim o áudio como realizador junta as coisas que eu mais gosto, que é contar história e trabalhar com ator. Então, e aí é isso, só de não ter a diretora de fotografia envolvido, lindo. Traumas, estresse pós-traumático. Sou amigo de vários, tenho até amigos que são, mas né, mas então ter isso aí é muito. E aí para mim, eu acho que cada meio tem uma intenção, eu diria. Tem alguma coisa que ali se serve melhor e que demanda melhor. O audiovisual demanda ação. Então, se a tela estiver estática, se não tiver nada acontecendo, aí vai para o filme de arte, vai para um rolê que a gente perde a atenção, porque, né, muito provavelmente na evolução, nosso olho cresceu perceber a ação, né, na floresta, ver o bicho correndo, não morrer ali. O áudio... E a Rita falou a palavra-chave para mim do áudio, o áudio pede verdade. A única coisa que o áudio me pede é verdade. Porque, como você está sussurrando no ouvido da pessoa,
a variação, a intenção, se tiver alguma coisa que a pessoa não é natural para ela, vai dar ruim, assim, você vai perceber, você vai ser tirado, né? A magia vai acabar. Então, nos meus processos, eu busco verdade, mesmo que às vezes não seja o melhor ator. Então, por exemplo, no Eles Estão Aqui, da mesma maneira que eu tinha que ter indígenas na sala de roteiro, porque eu estava contando a história do povo da floresta, né? Não só indígenas, ribeirinhos também, porque é a história do Pará e tal, então tinha que ter esse ponto de vista, tinha que ter o sotaque, o roteiro, né? O roteiro tinha que mostrar isso, o diálogo tinha que mostrar isso de expressão, gíria, algumas coisas, né? O tu de vez você, umas coisas muito pequenas, assim, para ter essa verdade. Eu tive que buscar também as pessoas que representam essa verdade dos personagens para ali. Então, a atriz principal, a Bia, a gente ficou 6 meses procurando uma menina indígena com uma voz jovem, com a qualidade jovem. Ela é indígena mesmo? Ela é indígena, então. E aí, para mim, tem um rolê que eu já fiquei puto nos 2 projetos com alguns diretores de casting, porque eu pedia pessoas pretas do Centro-Oeste, vinham brancos influenciadores do Sudeste. Aí eu, porra, amigos, olha o briefing, sabe? Tipo, porque ali tinha algumas questões, nos meus projetos especificamente, que quando eu tirasse a foto de divulgação, eu queria que tivesse uma indígena, eu queria que tivesse pretos, eu queria que tivesse essa galera para a galera se ver. Então, se a personagem principal é uma preta gorda, eu estava tentando ir o mais perto de uma preta gorda que eu conseguia chegar, e graças a Deus, graças a Exu e todos os velhos novos deuses, conseguimos. Então, assim, foram processos que juntavam os dois. Então, a Bia, por exemplo, ela é química, ela não é atriz. Ela trabalha com química em Foz do Iguaçu. Olha isso. E aí a gente teve que trazer ela, e aí tem uma parte do processo que para mim é essencial, como ainda não temos, como o teatro aqui também vai para um rolê hipernaturalista ou hiper exagerado, novela, né? Você tem escolas de atuação muito próprias, então cursos de atuações te levam para esse lugar. Todo projeto eu tenho um tempo de preparação, quase sempre o mesmo tempo de gravação eu tenho de preparação. Então, normalmente, os meus processos, eu fico de 3 a 6 meses em sala de roteiro. Os 2 projetos eu gravei em uma semana e uma semana de preparação. E aí, tipo, a preparação ao vivo. E, assim, parte remota, parte do evento. A Bia teve um pouquinho mais, porque ela não era atriz, então ela tinha que chegar lá e ela tinha que saber certas coisas. E aí, para ter verdade, eu tento, o máximo possível, gravar cena ao vivo. Então, eu pego estúdio de música, não pego estúdio de... né? Porque estúdios de música cabem em bandas ou cabem em orquestras, até para ter esse espaço que eu não falou, o pessoal precisa se mexer, fazer os atores juntos. Óbvio que, tecnicamente, não é o indicado, porque vaza um pouquinho do som ali, mas como a gente está em cenas e tal ali, você nem percebe, sabe? Tem as suas maneiras, muito mais fácil que vídeo, a cobertura já está feita ali, a improvisação. Eu trabalho muito com ator para encaixar as palavras na boca dele, né? Então, a grande parte do meu processo é tipo, o texto não é sagrado, a intenção do texto é, o texto não. Então, se tá um tu no lugar de você, se tá uma expressão, mudar a ordem daquele rolê, mas a intenção tem que estar ali. A intenção é você estar chavecando a pessoa, como você chavecaria, porque tem essa verdade. Óbvio que certas horas não dá. Então, por exemplo, no primeiro episódio, a Bia, que ainda eles estão aqui, tá atuando sozinha. Nem a mãe da Mata, nem o rádio tá lá. E aí a gente gravou, tipo, 6 meses de diferença. Não, 4 meses de diferença, tipo, Caramba. Os áudios, sabe? Então, tipo, era eu e a assistente fazendo as vozes para os 3 depois. Então, a Bia gravou corrido, com a gente atuando, e depois o Paulo Vieira gravou só ele, que é o que tá no rádio, e a mãe da Mata, ela gravou todos os episódios dela em, tipo, 2, 3 horas num dia, sabe? Tipo, então toda vez que a mãe da Mata entra, ela tá lá, mas os diálogos que eles estão juntos, somente quando eles estão no episódio 3 para frente, eles estão juntos ali. Então, assim, é um rolê que eu prezo muito porque tem essa verdade, tem essas coisas, mas, assim, agora que estou no 3º, 4º projeto desse e tal, você vai criando essas ferramentas. Então, no projeto novo que eu fiz, depois que tudo mudou, tem um personagem que tem uma cena inteira dialogando, sentado na mesa de café com os jovens,
que é o personagem que é o MacGuffin da série e tal, a gente vai gravar tudo remoto. A gente já gravou os meninos, vamos gravar ele depois. E aí eu tô editando o episódio para dar o play e ele interagir com a gravação dos meninos como se fosse um ADR, sabe? Então, tipo, a gente Olha vai isso. dar o play para ele atuar com Uhum. os atores, só Uhum. que os atores não vão estar lá com ele. Então, o áudio me dá essa liberdade, assim, dele estar atuando não Sozinho? cronologicamente, né? Tipo, uma maneira Sim, muito sim. louca. É Mas como interessante isso. diretor é demais, assim, tanto que é muito louco, que eu dirijo com o olho fechado. Eu dirijo com um rolê de sensação, assim. Então, tipo, eu sento de costas pros atores, sabe? Eu me escondo, às vezes, assim, para não ter o campo visual, porque eu falo que eu tô preocupado aqui não é a intenção, não é a cara, não é o se ele tá solto, não é isso. É o que a voz dele tá me fazendo sentir. E eu tenho que focar só na voz. Então eu fico assim, 8 horas com o dia com o olho fechado, aí dá dor de cabeça, aí vai pro rolê. Eu tenho que lembrar o texto, tenho que ouvir, tenho que ver se o som tá bem, se o volume, se a pessoa gritou, se a pessoa sussurrou, né? Que aí depois o sound design vai vir e, como ele, que é o diretor de arte, o diretor de foto, né? Como o sound design vai. E aí depois tem esse Vai papel, que é o que eu resolver mais tudo. gosto depois, que é, tipo, eles estão aqui, estamos no meio da floresta. E aí tá fazendo sound design, aí você tá com o olho fechado e fala, meu, podia ter um passarinho aqui, né? E o passarinho aparece. E você fala, não, 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 coloca o passarinho mais longe, o passarinho vai para mais longe. Você fala, meu Deus, que lindo. Que da hora. Você está falando, Sabe o que é então, legal? e Precisa de um vai falar. dinossauro, o dinossauro aparece. Isso que é legal. É, Né? é, Não em só ele vem essa 5 natureza, minutos, mas você pode fazer aparecer o que você quiser, né? em 2 Você, segundos vai de um T-Rex para um outro bicho muito rápido, é, né? isso é incrível no áudio. Então, quer dizer, você está me dizendo que você faz de duas maneiras. Enfim, às vezes há necessidade dos atores estarem juntos, às vezes essa necessidade não existe, até por conta, às vezes, de orçamento, né, de Sim. disponibilidade, tudo. Mas aí você falou de algo que você perde também na técnica. Alan, como é que é isso? Quer dizer, se você colocar, você tem mais segurança de manter um ator sozinho, enfim, fazendo o seu texto e tudo mais, do que você perde quando você coloca eles juntos, por exemplo, num estúdio, tecnicamente falando. Dependendo da distância entre eles, você perde um pouco de editabilidade desse material, né? Se você tem overlaps entre falas, assim. Mas normalmente, se você afasta os atores 2, 3 metros, assim, 3, 4 metros, mas 2, 3 já é suficiente, dependendo do estúdio, você já consegue um nível de separação muito bom, assim. E o que você consegue manipular hoje em dia para tornar esse material editável é muito maior também do que o que você conseguia há, sei lá, 15 anos atrás, sabe? Não, 6 meses atrás, sem os AIs aí, já estava complicado. Exatamente. Tem uns AIs agora. E vocês acham que dá para fazer com qualidade ao vivo? Acho que Ou, dá. ou gravado como se fosse ao vivo, mas inclusive com sound effects ou Foley e tal. A gente falou sobre Foley ao vivo outro dia com o Alan também. É meio polêmico. Eu acho Para colocar o ator lá, agora tem o dinossauro, põe o barulho do dinossauro já na cena ali, A rádio gravando ao vivo para o novela, ator né? ficar... Se eles faziam nos anos 30, por que a gente não pode fazer em 2030, né? Tipo, acho que eu sempre vou por esse pensamento, olho para trás e falo, eles já faziam lá com umas paradas muito mais treta. Por que eu não posso fazer agora apertando só um botão? Então, a minha cabeça sempre vai para esse lugar, assim. E eu acho que super dá, acho que tem um formato aí, acho que tem como podcast, como negócio, como criação de comunidade, que é o engajamento, a troca, as coisas têm, porque tem essa demanda do entretenimento, do sonhar, né? Então, acho que tem esse rolê da... Eu acho que a gente está muito mais perto do teatro mesmo do que do audiovisual, né? É um híbrido de teatro com literatura, porque tem a cocriação, tem o entendimento, tem a atuação. Então, ir para esse lugar acho que dá, mas acho que o Alan já vai ficar preocupado com o eco, com a parada. Não, o que eu acho assim, o que depende muito é do tipo de produto que você quer fazer, assim, e dentro de um mesmo produto, eu dividiria cena a cena a necessidade de fazer uma coisa de uma determinada forma, assim, sabe? E óbvio que como norte o roteiro, né? O que você está esperando narrativamente daquilo e o que você quer contando aquela cena, né?
a mesma cena de roteiro, às vezes dá para você montar de 5 formas diferentes, né? Tem 1 milhão de formas diferentes de você executar uma mesma cena, na verdade. E no audiodrama, isso passa muito... o que eu sinto um pouco é que a gente... Eu acho que a grande função do sound designer no audiodrama é mostrar pro roteirista, mostrar pro diretor que é possível fazer isso de inúmeras maneiras, sabe? E eu acho que... Eu acredito muito nisso, assim, das pessoas serem cada vez mais multitarefas e multiconhecimentos, assim, porque não funciona muito pro audiodrama, né? Numa atividade em que pouquíssimas pessoas estão envolvidas... um nível de especialização super gigantesco, apesar de ser desejável, assim, mas para além do nível de especialização, você precisa ser muito multitask. Eu preciso saber falar de ator, eu preciso saber falar de dinheiro, eu preciso saber falar, né, muita coisa que você avalia ao mesmo tempo para você decidir que você faz uma cena de uma determinada maneira. É possível fazer como teatro, é possível fazer Foley ao vivo, mas o que você vai ter é o som de Foley ao vivo. O que você vai ter é som de uma peça gravada ao vivo com todos juntos. O que isso tira de possibilidade, né? Então, é muito de entender como você quer fazer mesmo. Também, né? O que acrescenta, exatamente. Você sempre vai ter uma... O que tira, mas o que acrescenta. Exato. E Zico, acho o que eu tô pensando é que eu tô muito na cabeça, por isso estou falando, só para me... claro. Eu tô muito na cabeça esses shows, e sempre estive, né? Enfim, sempre falando com o Zico e tal. Os shows, eu olho muito pras grandes... É uma coisa talvez meio megalomaníaca da minha parte, que eu olho muito pras grandes produções, assim. É um pouco do que o Frank fala, né? Isso me move um pouco da mesma maneira que move a ele, sabe? De sempre querer, tipo, se tem alguém fazendo um negócio que eu falo mais legal, né? Eu quero estar mais lá, e tudo que eu faço é meio que tentando mirar a ponta lá da cadeia, sabe? E eu assisto muitos shows da Gimlet, por exemplo, assisto, né? Eu escuto. Da Q-Code, né? Que também que são os caras que estão sei lá, em crista da onda do refinamento do design mesmo, sabe? É isso que me pega muito. Por isso que eu falo... Não que seja um produto pior, tá? O que eu quero dizer é que são produtos diferentes, mas o que eu miro particularmente é esse produto construído até o limite sabe, de onde se consegue chegar com design, com construção e com criação de ilusão, assim. Isso eleva com certeza também os custos disso, né? De alguma maneira. Sim, claro. E aí são decisões que... Acho que só complementando o que o Alan disse, e aí fazendo juntando as peças aqui até com o nome do painel, mas acho que a execução do podcast tem uma coisa que inverte algumas lógicas do audiovisual, que a gente tem que ficar muito mais preocupado com a pré e com a pós do que com a execução. Aqui a gente tem o fetiche do set, né? De vai pro set, vai filmar e câmera e tal. Só que se na pré eu não tiver todas essas preocupações, né, e já resolver eles meio elas, porque é isso, eu fiz 2 séries gigantes, uma de 6 episódios, a outra de 10, Globo, Ator Global, Diaba 4 e tal, só que eu gravei 3 horas por dia, 4 horas por dia no máximo durante uma semana, né, então, tipo, a execução em si, tipo, ir pro estúdio gravar foi muito rápido. E barato até, comparado com os outros valores, 2, 3, 5 pessoas no estúdio no máximo, né, eu tô gravando na Amazônia, só que eu tô na Barra da Tijuca de chinelo e shorts depois de passar a mãe pra praia. Pô, tá tudo bem, e é isso aí. Só que para fazer isso, 1 ano de pré, né, de tipo, de escrever, de desenvolver. Por exemplo, tem um casting no meu rolê que é qual o som do ET? Qual o som da nave? É um personagem. A gente ficou 3, 4 meses para achar o som do ET, antes de eu escrever, que eu tinha que ter certeza que esse som de ET era fazível. Aí eu sentei com o meu sound designer e falei, eu tenho um casting para fazer, que é um som de luz. Qual que é um som de luz de um vampiro alienígena amazônico? Que é uma luz. E aí a gente teve que achar esse briefing. E aí tem uma coisa que eu piro muito, aí já eu produtor / criativo showrunner, que é essa coisa do formato mesmo. É isso que o Alan falou, óbvio, tipo, se eu vou fazer hoje eu estou desenvolvendo um documentário, tem um que chama Blockbuster, que eu não sei se vocês ouviram, mas só que ele pega grandes momentos do audiovisual, então, tipo, a história do George Lucas. E eles estão contando, só que eles fazem cenas ficcionais
em áudio do que a gente está lá. Então tem a primeiro... Nossa, esse é seu? Desculpa. Não é meu. Calma. Ah, É que eu ouço. Ufa, não. Falar, não, me dá... Se Pô, fosse muito meu, bom. eu tava aposentado, tipo, Pelé e Jesus e parar no áudio. Tá bom. Mas, então a parada que você ouve ali é muito emocionante. Você ouvir o primeiro acorde do George Lucas, ouvindo John Williams ou tocar no piano Star Wars. É muito foda. Só que como seria a versão dessa no WhatsApp? Eu mandando áudio pro WhatsApp, conversando sobre, nossa, eu tava lá e eu vi, Jorge Lucas, nossa, olha essa parada aqui. Então tem uma parada de formato do áudio que para executar hoje, talvez pela primeira vez, é uma mídia que o VR, por incrível que pareça, e o áudio, a gente está nivelado, sabe? Então, tipo, a gente tem as mesmas ferramentas que o estúdio de Hollywood tem, querendo ou não, os mesmos apps, os microfones dá para comprar, até o microfone, óbvio que você vai comprar um microfone de condensador de $50 mil, mas os Shure da vida, as técnicas e tal, você tem o Zoom, você tem os apps, a gente está nivelado. Mesmo se tiver o iPhone, cara, os maiores podcasts do mundo são gravados, de conversa, MesaCast gringos, são gravados online em casa. Os caras não vão para o estúdio. Então, como a gente pode pegar isso e executar, às vezes, por exemplo, todos os meus podcasts têm uma versão que sou só eu falando, para eu ouvir, para ter certeza que tem. Às vezes, já com um pouquinho de sound design, porque eu tenho que ouvir se está funcionando, eu tenho que ouvir se o roteiro está rolando. Então, é uma pilotagem muito mais perto do que se eu fosse pegar o Eles Estão Aqui, pilotar, ou Eles Estão Aqui, Amazônia, ET, né, Ditadura 77, ia ser um storyboard, ia ser uma coisa que estaria um pouco... Você teria a sensação, mas estaria longe da realidade ali. No áudio, eu tenho aqui o meu Ars Técnica, tenho a parada, tenho o rolê, gravo, ouço, já dou o efeito, já ouço muito mais perto. Então, por exemplo, o segundo podcast que eu estou fazendo agora para a Globo, depois que tudo mudou, a nossa discussão é essa, que são moleques jovens do Centro-Oeste e do Nordeste conversando online, vivendo. Se eles estão conversando, eles não precisam... Vai ter horas que eles vão estar na rua, eles vão estar no Pelourinho, e aí vai ter o sound design fodão. Mas vai ter hora que eles vão estar mandando áudio de WhatsApp um para o outro. Vocês estão mandando áudio de WhatsApp, é um outro efeito, é um outro rolê. Claro, eu posso gravar no WhatsApp, eu WhatsApp. posso ir, você manda um para o outro. Inclusive, no Eles Estão Aqui, os sons da rádio, a gente gravou com as pessoas. No Rádio Amador são todos gravados remoto, pelo Zoom, com a pessoa gravando no próprio celular. Olha porque isso. eu sabia que e aí deu o efeito do rádio amador meio... Já dava esse efeito de estar longe, de ter o timing, de ter algumas coisas. E aí eu podia chamar o ator que eu quisesse para fazer. Sim, isso é incrível. Vou só mudar um pouquinho de assunto. Rita, você quer fazer podcast? Por que uma produtora que já está acostumada a fazer audiovisual, com grandes sucessos e tudo, resolve, além da paixão e tudo, fazer podcast? Por que, Rita? Tem negócio aí? Tem negócio? Primeiro porque esse cara tá buzinando na minha orelha faz anos, então eu sou uma pessoa instigada, não gosto de ficar fora do parquinho. Eu desço para o play porque eu quero brincar. Eu acho que tem muito, sim, um desejo de explorar uma outra forma de proporcionar entretenimento e experiências para a audiência, isso sem dúvidas. Mas eu acho que a primeira, assim, primeiro que foi até com o Thiago que rolou a primeira, né, a grande momento de reflexão sobre fazer algo com um player lá na LB, e a gente conversou muito, né? Eu e os sócios, a gente com os roteiristas da casa, por que a gente se colocaria nesse lugar? E eu acho que a LB ela tem uma especificidade, existem outras produtoras que têm isso também, mas o nosso foco é a propriedade intelectual. Nós somos apaixonados pela história, pela propriedade intelectual mesmo, desenvolver as propriedades que depois elas podem viver em várias experiências, em várias mídias. A gente normalmente, obviamente, você sabe, se você vai sentar para escrever uma série ou um longa, porque tem uma questão de formato, mas a gente tem muito essa paixão pelas histórias, pelos personagens, né? pelas experiências mesmo. E a gente percebeu que é um ambiente maravilhoso para você desenvolver uma propriedade intelectual. Uma das primeiras coisas, inclusive, eu cuido da parte de negócios, né? Então, apesar de ser uma preparadora de atores, que é apaixonada pelo craft dos atores e, enfim, amo um set de filmagem, o meu negócio é o negócio, né? O que me move todo dia, eu acordo todo dia e vou fazer é negociar, é vender, é estudar o mercado, entender onde é que estão as novas possibilidades de negócio. E aí tem uma possibilidade muito interessante, que traz dois desafios muito grandes
para mim, pessoalmente, dentro da empresa. O primeiro é, como se negocia uma propriedade intelectual? Como que a gente consegue fazer com que os players entendam que essa propriedade intelectual tem um valor agregado? Que não é porque foi mais barato fazer a série que eu cedi a minha propriedade, agora você faz o que você quiser com ela. Eu quero poder reter alguns direitos e quero entender como é que eu negocio isso, porque eu acho que tem um valor gigantesco essa propriedade e no áudio ela tem que ser, esse valor tem que ser olhado de uma forma diferente. E tenho ficado muito surpresa e feliz de ver não só nas matérias de jornal e nas experiências internacionais, mas nos players no Brasil, como isso virou um assunto conversável. Ninguém fecha mais a porta na cara quando a gente quer falar sobre negociação de propriedade intelectual. Então, para mim, pessoalmente, é um desafio de negócios que eu estou muito interessada em desvendar. E o outro desafio é, tudo bem, o futuro é o nicho, né? Cada vez mais no entretenimento eu tenho essa sensação de que quanto mais nichado, talvez mais chance de fazer sucesso. Então, o futuro está um pouco no nicho. Mas como que a gente faz? Porque essa propriedade ela não viaja, né? A gente fala português. A gente faz um audiodrama maravilhoso. Faz um baita de audiodrama maravilhoso. É o que temos. Não está em espanhol, então viaja para menos territórios do que o espanhol, e definitivamente não está em inglês, então viaja para outros territórios. Então, para mim, também é algo que eu quero explorar e entender, né? Porque a propriedade, de novo, continua lá, ela é traduzível para qualquer outra língua, mas ninguém vai ligar e falar, putz, eu amei o seu audiodrama, agora eu quero fazer a versão americana, porque a pessoa não entendeu o que estava sendo dito, ela não, a não ser que eu traduza e venda, então isso também entra um pouco no âmbito dos direitos, né? Que eu acho que para os produtores é o grande desafio, a gente entender como ir por aí. O lado maravilhoso, acho que de todos, é você ter a oportunidade, como o Marcel falou, ao invés de ficar 10 semanas no set, você ficar uma semana em estúdio, botar o bloco na rua e ver como a audiência responde. E, às vezes, você pode expandir essa propriedade para o audiovisual. Essa não precisa ser a intenção, não foi escrito para isso. Mas uma vez que os roteiros estão escritos, e os roteiros são escritos idênticos, porque você continua tendo descritivo de cena, você continua precisando localizar onde você está, né? Tanto para a intenção do ator, quanto para o diretor, quanto para fazer sentido na história, porque o sound design vai contar o que o olho não está vendo, né? A pessoa vai precisar imaginar, e para isso ela precisa de recursos narrativos. Então, para mim também, acho que na LB, como a gente tem uma criação muito maior do que a gente daria conta de produzir, né, fisicamente, porque é um laboratório de ideias com muitos roteiristas trabalhando todo dia, a gente começou também a dar mais espaço para ousadia. Então, agora a gente vai escrever com mais ousadia, porque é um áudio, porque talvez aqui caiba uma ousadia, porque dá para ter um Tiranossauro Rex. Eu não vou infartar na hora que eu ler lá, explode um helicóptero em cima de um shopping center, porque, putz, mais explode um helicóptero no shopping center, eu já começo a tremer nas minhas bases aqui, tentando entender de onde é que eu vou tirar esse dinheiro. No áudio, não. Então, eu acho que também, para a gente na LB, como uma casa de propriedade intelectual, é uma oportunidade sensacional de deixar os nossos roteiristas voarem soltos. Os caras vão embora, assim... Desculpa os caras, o termo, tem um monte de mulher na sala também, tem um monte de gente não definida, mas, enfim, os profissionais todos, eles podem voar dentro do que eles querem criar, porque tudo é possível. Então, vira um grande laboratório de testes. E isso, eu acho que foi o que mais animou a gente. Quando a gente viu essa oportunidade, a gente falou, putz, né, focar na propriedade intelectual, que aqui ela é a rainha mesmo, não precisar pensar numa estrutura tão gigantesca, saber que a velocidade com que vai ser executada é maior, ter a possibilidade de negociação, testar teses, testar as histórias, entender como é que isso depois viaja e se traduz em outros mercados, mas principalmente deixar a turma criar solto, e às vezes é disso que vem histórias, é isso, o Marcelo me falou, vou fazer um sci-fi indígena. Eu fiquei pensando, gente... Quando que eu imaginei que alguém ia sentar na minha frente e falar, vendi um sci-fi indígena? Fico tão feliz porque isso abre a possibilidade de, quem sabe, daqui muito pouco tempo a gente assistir um sci-fi indígena, né? E sair do nicho e ir para o mainstream também. Isso tem muito valor, isso tem muita potência. A gente vai descobrir muitos talentos através do áudio, porque essa menina aí que o Marcelo descobriu no Centro-Oeste, talvez seja um grande exemplo de alguém que tem um talento gigantesco para contar histórias, mas isso nunca foi uma possibilidade por causa por onde nasceu, pelas possibilidades que teve, ou talvez porque nunca tivesse imaginado, né? Que a gente tem muito medo eu sou que nem uma lã, eu sou igual, eu vou grande, eu leio tudo, penso em tudo, que eu quero chegar também. E acho que é isso que move a gente. Então, sabe o que eu acho? Por aí. Acho muito interessante isso que você está falando, porque as pessoas não... Eu acho que é uma coisa meio que da sociedade contemporânea, assim, das pessoas não olharem tanto para o potencial narrativo do áudio, né? Eu do lado de cá do negócio, né, que eu tenho que executar,
eu ainda sinto, assim, muitas vezes, em muitos projetos, inclusive audiovisuais, me sinto subutilizado, assim, de alguma maneira, sabe? Como, de alguma maneira não, de muitas maneiras. Esse ano aqui, depois de 15 anos de audiovisual, sei lá, eu devo ter uns 50 produtos no IMDb, sei lá, um monte de série para Netflix, Amazon. Pela primeira vez eu tô indo em reuniões de análise técnica. Só porque eu nunca fui chamado. Só Alan, porque o desculpa te trabalho é sobre interromper, mas música. você trabalhou comigo e eu nunca tinha te visto. Tá aí, Exato. Não, tá exato. aí, tá Mas aí. assim, o que eu vejo nas reuniões de análise técnica e tal, é que como as pessoas não têm a menor noção, assim, no geral, né? Tô falando de uma maneira meio genérica, não tem a menor noção do potencial daquilo, e muitas vezes no meio da loucura, elas não conseguem nem se abrir para isso, porque sei lá por quê, não vou, sei lá, talvez se elas fossem, eu não sei, por isso que eu digo que o grande lance é construir esse amor, assim, sabe? Eu me engajo muito em comunidades, não tem grandes comunidades aqui, né? Eu fundei a primeira associação de pessoas que trabalham com pós-produção de som, uma associação toda regularzinha, tipo, com registro na JuSesp, que é a 3PS, que é a Associação de Profissionais de Pós-Produção de Som no Brasil, a primeira. É, mas só tem essa, a gente não tem nenhuma comunidade no Brasil que discute áudio, sabe? Do ponto de vista criativo, assim, ou eu não conheço, pelo menos né, desse meu nicho do cinema, da televisão, do audiovisual, né? É, e eu sempre, eu encontro pequenos grupinhos agora no audiodrama. Tipo, né, de falar com, pô, um pessoal que tem uma pequena produtora, que fala, pô, que legal, tá, mas eu ainda não consigo trabalhar nisso, porque eu não, que nem o Frank falou, eu não consigo abrir mão de toda a estrutura que eu tenho montada para audiovisual e tal, para ir trabalhar no audiodrama, apesar de querer muito. E o que eu acho que é o grande lance dessa coisa do audiodrama é criar nas pessoas a cultura do audiodrama. Porque, assim como eu me sinto subutilizado, os produtos também estão subpotentes, subpotencializados. Os nossos produtos audiovisuais, a gente não discute conceito. Eu não discuto conceito de som. Faz 15 anos que eu trabalho com isso, gente, em produto gigantesco. Não se discute conceito sonoro. Não tem esse. Ninguém se interessa por isso. A gente discute assim, qualidade do diálogo. Ah, dá pra ouvir ou não dá pra ouvir? Ah, tem que dublar ou não tem que dublar? Ah, esse set era barulhento. Isso é o básico zero. Eu tô discutindo assim, eu quero discutir textura musical, eu quero discutir, sabe, o que isso tem a ver com a psique da personagem e como que a gente chega lá, que testes que a gente faz, que a gente grava de novo, material A gente original. não trabalhou junto ainda, né? É isso. Esse é o problema. Opa. Não, é que eu acho que depois tem... daqui vocês já vão se encontrar no café, tá tudo certo. Eu acho que juntando o que a Rita e o Alan tá falando rapidão, acho que tem essa coisa, e eu, né, tipo, quando eu tava sócio ali da Ampere, a gente sempre brincava que 90% do nosso trabalho nesses primeiros anos foi educar o mercado em tudo isso que a gente tá falando, assim, e educar para as possibilidades, pelas ideias, ainda mais a gente que estava fazendo podcast marcas, né? Tipo, marcas e às vezes marcas de mídia, como eu fiz para Warner ali, para HBO, para o Globoplay mesmo, quando era produto, tipo, de marketing, né? Não era, tipo, era sobre uma série, não uma série exclusiva ali. Grande parte era falar isso, e tinha dois rolês, que era o rolê, a nossa cabeça é uma cabeça muito desenhada para produção, por causa do audiovisual, né? Então, desde a execução de set até o financiamento, né? A gente pensa na produção, e o áudio é um rolê que você pode fazer 100% sozinho, da criação à execução, à distribuição, e você vai ter um nível muito fodão, assim, tipo, você pega aqui alguns dos maiores podcasts do Brasil, tipo Deia Freitas e tal, durante muito tempo ela estava meio sozinha ali, sabe? Tipo, não tinha muita gente. O B9 também é 2, 3 pessoas, a empresa inteira. A gente na Ampere era, tipo, sócios que faziam quase tudo no começo, então você está no mesmo nível, então tem essa viradinha de chave, assim. E uma viradinha de chave é essa identidade sônica, né? Como é que a gente... O que a gente pensa como áudio? O que é? Qual que é a voz? Como é que você entrega? Seja num audiodrama, seja num documentário, como é que eu diferencio o som do narrador para o som que eu vou captar na rua? A trilha ela tá lá para trazer emoção, outra lá para criar ambiência. Então, são lugares que, de novo, o Alan aqui é o diretor de arte, é o diretor de foto, essas paradas que falam, agora é o zoom, agora é o passarinho, agora é a parada, agora é o corte seco, agora, sabe, tipo, quem vai trazer isso é o áudio. Para fazer isso, você tem que ter uma identidade sônica muito clara do projeto.
E aí, trazendo um pouco o que a Rita estava falando dessa parada de modelos, o que eu estou achando muito interessante é que é isso, eu estou tendo conversas com players que eu estou há 20 anos querendo ter essas conversas, e a primeira vez que eu falei de um sci-fi indígena para amigos da indústria, literalmente riram na minha cara. Tipo, você é piadista, né? Calma, galera, eu sou piadista, não tá errado. Mas dessa vez tem uma parada aí. E aí tá fazendo num player tipo Globo, sabe? Tipo o Spotify com projetos tipo SoundOn, que eu fui um dos mentores, de tipo, como é que você faz um projeto de áudio, de audiodrama, de tal, e dar todo, tipo assim, eles deram todos os equipamentos, todas as bases para pessoas quilombolas, indígenas, pretas e tal, para fazer. E saiu IPs lá tão foda quanto o IP do laboratório de roteiro famosinho que a gente escreve aqui. Só que era de pessoas que estavam fora do eixo e só fizeram por causa do áudio. E porque com $10 mil, sabe, que é um nada para essas empresas, eles deram microfone, computador, internet, curso, chamaram a gente e tal, e desenvolveram. Então, como desenvolvimento de IP, eu acho muito forte, ainda mais quando você vem como negócio, né? Porque se você pode fazer sozinho, se você vende para um player, uma audiosérie hoje não é muito mais caro do que só desenvolver roteiro. Né? Pagar a gente só para desenvolver a grana que seria para desenvolver uma bíblia ou o roteiro, e você tem um projeto pronto que ele pode entrar. Então, vendo agora até batendo com o Globo, como eu tô, é louco, assim, porque a gente está entendendo junto, assim, tipo, como é que é o marketing, como é que vende. Então, quando eu falei lá, a sacadinha de como a gente vai vender, por exemplo, foi uma sacadinha que a gente teve junto lá na CCXP. Que eu falei, eles falam, como é que a gente fala que é um rolê? Eu falei, aí juntamos uma série, audiodrama, a gente falou, a série de ouvido Globoplay. Tipo, o meu lado publicitário que também estava enterrado e como um zumbi, só saiu a mão, assim, voltou. Foi esse lado que voltou e falou, cara, série de ouvir, porque é isso, a Globoplay entrega série isso, vamos fazer isso, vai dar play. E aí, já dando um spoiler aqui, daqui 2 semanas a Globo vai abrir a série em todos os players, não vai ficar só exclusivo no Globoplay. Porque tá tendo essa demanda, tá tendo essa parada. Então a galera vai ouvir, então vai ser até a Globo, que é super protetora. Isso é interessante, né? Super protetora, vai abrir um produto dela para todos os players de podcast. Então, o que vai acontecer? A galera vai ouvir mais, vai ouvir menos? O que vai rolar? A gente não sabe, bem interessante. Estamos fazendo junto. Muito bom. Gente, a gente vai abrir agora para as perguntas da galera. O Thiago voltou aqui do backstage também. Foi de volta. E tá cheio de perguntas. Eu mesmo tinha várias perguntas ainda que eu não fiz, tipo, como é que os players trabalham juntos? Eu ia fazer isso. Vai começar com essa? Então, começa com essa. Perguntas sobre players. A primeira, Isidoro, como é que você vê a diferença de um pitch de podcast para um pitch de audiovisual para um player? Eu vou falar para mim. Para mim, eu acho que não, porque onde eu estou trabalhando, eu tô te vendendo primeiro a emoção daquela história, o tema daquela história, e não necessariamente a execução daquela história. Né? Porque depois é processo, é orçamento. Quase o que a gente vende no pitch é o que a gente acaba executando, né? Então, o que eu estou trabalhando ali é isso. A diferença que eu sinto é uma diferença sistêmica para os dois lados, é a diferença dos players que são tech, que tem que ter produção, e dos players que vêm de produção e viraram tech. Então, tipo, trabalhar com uma Globo está sendo muito diferente do que trabalhar com Spotify, com Android, com Audible, que mesmo os executivos vindo, né, do nosso mercado, os KPIs, métrica, contrato, workflow é outro, porque é tech, né? É outro rolê. Então, o que eu mais sinto de diferença nas discussões depois, entre o pitching e depois, são essas, assim, de tipo, aqui a preocupação nas techs é muito diferente do que nos que vêm de produção. Rita, você vê a diferença na relação entre os players de podcast e o de audiovisual? Não, mas é que eu acho que é muito o que o Marcel falou, assim, quando a gente vai vender uma história, né? A gente vai vender, de novo, uma experiência, uma jornada. Então, você precisa encantar o executivo sobre a história que você vai contar. Depois, como você vai contar,
aí sim, aí é uma discussão que já entra no... O executivo já quer, né? O player já comprou a ideia, ele já se encantou. Se ele vai assinar com você ou não vai depender daí da parte negocial, obviamente, que daí envolve o valor, né? O processo, o tempo, as entregas, quem é o pôster, toda aquela história. Mas na venda, não. Eu acho a mesma coisa. Eu não tive a experiência ainda de sentar com o Spotify da vida. Eu sinto a diferença entre uma Amazon da vida e talvez um player mais tradicional, como a Globo. Eu acho que aí teve uma diferença no começo. Mas hoje em dia já nem mais isso, assim. De novo, fazer um pitching é vender o sonho, né? É isso. É o chaveco, né? É o Tinder, é o Bumble. Você vai pôr a melhor foto. A melhor foto. Vai A sua falar, melhor foto. É a parada. É outra coisa. É sedução, é outra coisa. E é um negócio que o Frank falou que é muito legal, que pra mim tá batendo na minha cabeça, né? Que talvez seja isso que eu sempre quis mostrar, mas que eu nunca consegui traduzir de alguma maneira ou pro cliente, ou para quem estava me consultando para, né, para realmente emplacar um projeto de podcast, porque a gente já está nessas tentando desde antes da pandemia. É que as pessoas não tratem o produto só como um podcast, sabe? Só como um audiodrama. É só um audiodrama. Não, a gente tá mirando um grande audiodrama, né? Digo, tanto quanto, né? Eu acho que esses players já têm lógico, né? A Audible tá mirando só nisso. Mas quando você fala com players que podem até expandir isso de alguma maneira para as outras plataformas, né? As pessoas, tipo, não sei se vem tanto esse potencial como a gente que tá entusiasta enxerga, assim, sabe? Eu já vi o contrário, tipo, a Audible louca procurando coisas isso há bastante tempo atrás até, mas de coisas audiovisuais que pudessem virar, de alguma maneira, podcasts, né, ou audiodrama, ou até spin-offs, ou documentários, ou, enfim, qualquer coisa, entrevistas. Não, então, mas só para falar, porque é isso, a gente tem agora, nos últimos anos, alguns grandes exemplos de podcasts que viraram outras coisas de livro, Sim, né? sim. Você tem o Homecoming, que já tinha um elenco gigante no podcast, que vira série gigante da Amazon, né? Aí você tem as séries documentais, o caso Evandro, você tem uma série de música, tem a série de música lá, né? Dos músicos dissecando as suas músicas que tá na Netflix. Então você tem, porque tem a parada que a gente falou, que acho que a Rita falou, você vendeu o sonho. O podcast, o que eu tô gostando é que é isso, que cada um ouvindo o seu. Então, diferente de ler, que o texto não tem intenção, o áudio tem. Né? Então, se o áudio tem, você está vendo o filme, você está vendo a sua versão do filme, ou da série, ou do documentário e tal. Então, como é que a gente trabalha junto isso? Então, o que eu estou sentindo é isso. E lá fora, óbvio que mais que aqui, por enquanto, mas aqui, falou com propriedade que essa conversa tá rolando muito forte e as negociações também. Só pegando um ganchinho que o Alan falou, que é exatamente isso de você olhar para o podcast como um produto per se e tudo mais, e não ficar torcendo para que ele vire uma série audiovisual. Isso que o Alan falou, que a Audible estava procurando justamente o contrário. Aqui no chat apareceram algumas ideias, alguns exemplos, ou pelo menos um exemplo, de um filme que todo mundo está dizendo que ele poderia virar um podcast, ou uma audiosérie, de tão áudio que ele é. Eu não me lembro que nome que era. Eu vi um filme outro dia com a Naomi Watts. Eu não sei se é esse filme que ela tem Na Vastidão da Noite, é isso? Alguém escreveu aqui na Vastidão. O Naomi Watts, você viu, é o que ela fica correndo no telefone o filme inteiro, porque o filho está sequestrado. Poderia facilmente... É um filme podcast, porque é só no telefone o tempo todo. Ela fala com a mãe, fala com a polícia, fala com não sei quem, e ela está correndo. Quase não tem locação, é um lugar só. Então, eu acho que dá para fazer isso, o reverso da moeda, que é trazer filmes que são incrivelmente áudios para o mundo do áudio. A Globo está fazendo isso com os programas delas do GNT, né? Quase todos viram podcast. E aí até respondendo a Rita do rolê, é isso. Você vê o que o Spotify está fazendo com as propriedades deles. Então, o Batman tem acho que 10, 15 versões já. O caso 63, que é um projeto chileno, é um projeto daqui, sabe, da América Latina.
Que aí é o caso 63, aqui é paciente. Aqui é paciente, Paciente, os Estados Unidos Lá, é o caso. o original é caso 63, E e agora aí com a já vai Julianne virar Moore. filme de Hollywood agora, depois de ter uma versão de Hollywood. Então, você tem essa parada aqui pro criativo, é isso. Você vai criar uma história, vai virar 20 projetos. Não Tem importa alguns o que casos, né, que você tem que aderir ao formato. Então, o sound design já vem pronto. Eu sei de um que está rolando aí, que o sound design já vem pronto, e para nós está sendo bem treta. O português, adaptar na métrica do inglês. Então, Mas é uma assim, nacionalização esse caso? Ou não? é uma uma nacionalização. adaptação de um projeto gringo bem grande, assim. Então, é uma nacionalização, mas é isso, quase um audiolivro que vira outra coisa. Quando eu fiz o audiolivro do Harry Potter, eu tive essa liberdade, sabe? Uma das discussões do audiolivro do Harry Potter com o Pottermore foi: a gente tem que deixar isso bom para o brasileiro. E isso, às vezes, é uma trilhazinha que você não tem, é uma intenção de voz que você não tem, é o ator, ele narrar várias vozes, que a gente não está acostumado com o audiolivro. A gente está acostumado com como que era? A coleção Disquinho, né? Que a gente vê nos anos 80. Pois, Eduardo, Não é outra coisa. você mudou alguma coisa do texto do livro para melhorar para o áudio? Eu briguei com J.K. Rowling por causa disso. Esse é o na mão, Não só mudei, não, a gente deu umas discutidas, que o livro envelheceu bem mal, assim. Sim. E aí, Olha. como homem preto e um homem preto queer, o Ícaro narrando, a gente não tinha coisas lá que a gente não podia falar. Não tinha como, não tinha. Só que a gente foi fazendo isso sem avisar eles, né? Quando eles perceberam, já estava no 4º livro. E aí a gente teve que bater um papo, só que era isso que eu falei, a gente não mudou a intenção. A gente mudou a palavra. Então, todo o xingamento ali era capacitista. Seu otário, era seu retardado, sabe assim, era quase nesse rolê de retardamento mental, sabe? De alguma doença ali mental. A gente falou, seu idiota, ponto. E aí, para caber na boca do Ícaro melhor e tal. A gente mudou. Mas quando eu dirigi os audiolivros do Chico Felitti, o Elke, principalmente, com o Chico eu tinha essa troca um pouco maior, assim. E, tipo, ele me dava uma liberdade de, às vezes, mudar uma palavra, mudar uma vírgula, dar uma respirada, pro audiolivro ter o ritmo, que eu sou muito nóia, vindo da música, ainda mais na música clássica, como eu vim da minha vida passada de tocar em orquestra, sou muito nóia de ritmo. E aí o ritmo da frase, o ritmo da parada mais no áudio. Então, com o Chico Felitti foi mais de boa do que com a J.K. Rowling. Mas no final ela mandou uma carta linda, chamada... para eu chamar ela de Joe. A tradução virou a tradução original agora. Então a Rocco quer me matar, porque tem que mudar o rolê que há 20 anos é o mesmo. É só apertar print e já sai. Mas tá lá, e tá lindo, tá legal. Mas rolou, mas teve que rolar. Porque é uma adaptação. Eu tô passando por esse processo exatamente agora. Então, não, spoiler para vocês, mas estou adaptando o Menino Maluquinho para audiolivro. Ao fazer o Menino Maluquinho, como é que se adapta um picture book? Como é que se adapta um livro que quase tudo é imagem? Imagem. Grande parte. E que grande parte do livro não envelheceu bem para a sensibilidade do século XXI. Então, você tem que fazer um outro rolê. É uma outra parada. É a história do Menino Maluquinho para outro rolê. Então, estou batendo isso agora com a família do Ziraldo, com melhoramentos e tal, de quais que são as mudanças estruturais que a gente tem que fazer nessa história para encaixar no áudio, sabe? Entre imagem e conteúdo mesmo. E aí é um player gringo que comprou, que é a Storytel, que é a mesma do Harry Potter. Então, as paradas de player... O que eu acho muito louco, os players gringos estão querendo fazer coisa aqui, assim, né? Tipo, do nosso, cultura e tal. Então, eu tô achando bem, bem foda no áudio. E acho que também estão mirando o IA, né? Eu imagino, Muito. né? Uhum. Porque isso para daqui 1 ano. É como se estivesse investindo num produto que pode ser, né, internacionalizado daqui, sei lá, 1, 2 anos vai estar na crista da onda do IA. Exatamente. Inclusive, talvez eu esteja sem emprego daqui uns 10 anos. Já tá começando, amigo. Todos nós. Tá começando. Alan, para a gente fechar aqui, Isidoro e Rita também, se quiserem complementar, qual é o ideal de relação entre o sound designer de podcast com a sala de roteirista? Eu estou vendo um monte de gente aqui dizendo que quer trabalhar com você, Alan. Querem trabalhar com você, Alan. E querem Põe o Alan na sala de roteiro, que esse que é o negócio. Por mim, eu gostaria de ser pago para ficar na sala de roteiro pensando som. Eu quero entrar quanto antes. A tendência que eu vejo dos meus pares internacionais e colegas que eu falo de fora, né, dos sound designers que estão trabalhando em produtos, basicamente, né? A gente está falando também dos colonizadores, né? Dos europeus e dos americanos, enfim.
canadenses, mas o que eu vejo muito é esses caras sendo contratados cada vez mais antes, entrando cada vez mais antes nos projetos, sendo pagos. Eu vou em reunião de análise técnica hoje em dia, eu não sou pago. Todo mundo está sendo pago lá e eu simplesmente estou lá porque eu quero melhorar o produto. Mas isso não está previsto no orçamento. A gente só orça, tipo, do Lockheed para frente, sabe? Isso é uma coisa que não me entra na cabeça, assim. A gente tá, tipo, em 2023, os caras já faziam isso nos anos 70 e, tipo, a gente ainda tá aqui falando de entrar no Lockheed para economizar dinheiro. Tipo, qual que é o potencial que isso tem internacional, sabe? De venda, se o produto melhora. Então, meu sonho é entrar na sala de roteiro como meus colegas internacionais estão na crista da onda aí, sabe? Tipo, Mark Mandini fazendo Dune. Ele recebeu o roteiro e disse que iria fazer ou não, sabe? E depois começa o trabalho de rabiscar em cima, Mas aqui o retorno que eu ainda tenho dos meus colegas e dos meus amigos mesmo, sabe? Ainda é tipo, meu, o que esse cara quer fazer na sala de roteiro? Isso é a gente que entende, sabe? Esse cara não... O que ele quer se meter no nosso trabalho? Eu ainda tenho esse feedback nos maiores produtos, tanto audiovisuais quanto de podcast. Ainda passo por essa... Então acho que a gente tem que subir uns degraus, assim, que é fácil de subir, sabe? É simplesmente se abrir para um negócio e achar que, né, que você ser especialista não quer dizer que você vai saber fazer aquilo bem, né? Mas trocar com as pessoas e tentar entender qual que é o pensamento do outro e por que tá fazendo isso, né? Por que tá falando. Acho que esse é o grande pulo do gato pra gente criar coletivamente, assim, ainda vejo de uma maneira muito individualista, sabe? E muito pessoal também. Você falar uma coisa sobre a história, às vezes é quase como você xingar o roteirista na rua, assim, sabe? Tipo, o cara fala, o quê? Né? Tipo, não, calma, eu só tô tentando desconstruir seu personagem. Mas acho que, ó, acrescentando de experiência do que eu fiz agora, e de novo, olhando para trás, para tentar ver como fizeram, eu lembro muito, por exemplo, o Sérgio Leone, que pedia para o Ennio Morricone escrever a trilha sonora, às vezes, do filme, no roteiro, para ele ter a trilha sonora para atuar em cima dela, para ter o ritmo, a sensação, a emoção. Ou o Tarantino, que escreve cena, ele escuta a música e ele escreve a cena da sensação que ele sentiu, porque a música faz a gente sentir, o áudio, né? Faz a gente sentir. O áudio e eu, por exemplo, eu tô na associação, a gente tá na mesma associação, eu sou um MPSE, Motion Picture Sound Editors Associated, International Associated, né? Eu tô lá em contato, falo com o Wiley Stateman, que é o sound designer do Tarantino, eu falo com o Mark Mandini, que é sabe, a gente tá fazendo, a gente troca materiais, a gente trabalha... voluntariamente juntos o tempo todo, assim, porque é uma comunidade super pequena, tem, sei lá, talvez tenha 5.000 sound designers no mundo inteiro, assim, fazendo, sabe, todos os produtos mais high profile, maiores budgets e tal. O que eu acho muito louco é que esses caras, eles nem entendem esse meu pensamento, sabe, tipo, pô, como que você não tá trocando? Tipo, assim, é uma coisa que não... Simplesmente, não sei por que a gente faz isso. Vamos fazer diferente, assim, tipo, simplesmente fazer diferente, sabe? Então, e aí eu acho que é isso. Na nossa aqui, o seu papel, para mim, entra logo muito perto do roteiro, assim. Tipo, de ter essas conversas e tal, porque vai ter personagens que vão ser só sônicos, vai ter resolver, né? Então, tipo, um efeito, uma parada. Às vezes a parada de técnica mesmo que a gente estava falando. Se eu gravar remoto, até onde a gente chega com esse som? Se eu for pro estúdio, até onde a gente chega, sabe? Tipo, o que eu preciso? Tipo, nesse último que eu fiz, que tinha carnaval, tinha coisa, tinha aula, sabe? Tem certos lugares ali que ele foi pro estúdio um dia para falar, sabe? O sound designer foi pro estúdio para pedir certas coisas, certas coisas de voz, de respiração, para a gente já gravar o que ele estava precisando de microfone baseado no teste que a gente tinha feito. E aí falar de história também, ó, isso aqui é complicado, isso aqui não é, vamos aqui. Então, para mim, como showrunner, assim, é o que eu digo, assim, a minha vai envolver tudo isso, porque eu tenho que ter certeza que a luz vai ter um som bom, o ET vai aparecer, que o som vai rolar, que essa mudança brusca do carnaval para um áudio de WhatsApp vai acontecer e você não vai se perder, sabe? Então, a gente está fazendo teste, é o storyboard, assim, um storyboard com teste, com roteiro, tudo ao mesmo tempo, assim. E quem vai entregar é o sound design. Então, o sound design tem que estar junto, tem que estar lendo, tem que estar vendo, né, esse espaço híbrido que o sound design tem, a execução. E isso também vai dar grana, como você falou, né? Quando eu vou te contratar, quando eu vou fazer, talvez você vai entrar um pouco antes, vai ficar um pouco depois. Como é que a gente conta isso, essas horas, que não necessariamente é a execução do seu trabalho, mas é uma execução criativa, né?
Então, tem algumas discussões aí que a gente está tendo que ninguém sabe a resposta, ainda bem. Porque cada um vai fazer do seu jeito e vai fazer rolar. Não tem o quadradinho, né? É isso aí. Bom, pessoal, Tudo a gente bem. já extrapolamos o horário aqui. Se tem alguma consideração final, Rita quer Eu falar? tinha uma consideração final, Diga aí, porque diga. o Alan, acho que você me falou um dia que você estava trabalhando, você fez algum som de Last of Us. É verdade Ah, isso? não, na verdade era um. Eu tô nesse grupo de field records, assim, né, que são caras que entusiastas de gravação de sons diversos, assim, a gente faz crowdsources mensais, sabe, é uma comunidade bem engajada, assim, acho Ah, que é a que comunidade legal. mais legal que eu já me encaixei, de Slack, sabe, esses grupos, assim, Discord, né, Sim. eu me especializei muito em veículos, em gravação de veículos automotores, digamos, né? Ah, Acesso a um jato, sei lá, veículos aéreos, mas estou relativamente preparado para isso, assim, também. Então eu tenho essa especialização muito em carros e motos e coisas que andam com motor, assim, né? Que produzem sons diversos e que têm perspectivas para audiovisual que são importantes. Então a gente vai trocando sons, assim, né? Então, às vezes, por exemplo, o cara precisa de uma vocalização de criatura específica que ele gostou, minha de um crowdsourcing. Pô, você não tem mais uma source? Pô, não tenho source gravado, porque eu só gravei um sonzinho para colaborar com o crowdsource, mas sei lá, eu ainda tenho o apito e ainda tenho o slime aqui. Então, deixa eu fazer mais umas aqui para você. Aí, aí acho que o você dia que vai a lá gente conversou, eu tava com o você apito e estava um fazendo, slime aqui estava com na o negócio mesa, na né? mão, é? Gravando pro cara para um dos sound designers do The Last of Us, mas acho que não era especificamente pro The Last of Us que ele ia usar. Ah, Ou tá. se foi, eu não tava sabendo. Tá bem que um dos Ele me zumbis deve ter falou. feito. O barulho do zumbi é esse aí, deve ser isso. Talvez. Era uma criatura específica que ele gostou da vocalização e foi atrás disso, assim. Muito bom. E a gente se ajuda, sabe? Viva o áudio, viva o áudio, viva o áudio. Que legal. Muito bom, gente. Acho que estamos chegando no final, né, Thiago? Então, vamos ter que encerrar. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui. Rita e Isidoro, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Quero só agradecer vocês dois pela iniciativa. Vida longa a esse evento maravilhoso. Fiquei honrada de ser convidada. Agora eu estou morrendo de vontade de já começar a produzir o meu primeiro audiodrama. Vai ser com o Marcel, definitivamente. Alan, a gente vai fazer as leituras no estúdio, porque os meus roteiristas gostam de ler com intenção, e aí a gente bota eles para se escutarem também. Vai ser um prazer enorme. Vou falar com o Edu para conectar a gente. Boa, obrigada demais, turma. Muito bom. Obrigado a vocês. Eu queria agradecer também, agradecer a Rita por saber que vai ser comigo, porque eu sei onde ela mora e qualquer coisa eu chamo meu pessoal. Mas é isso, amigos, vamos fazer, porque não tem certo, não tem errado. Eu real acredito assim que o Tarantino, o Sérgio Leone, sei lá qual diretor você gosta aí do áudio, tá em alguma quebrada muito louca, sabe? Tá em algum rolê que a gente não chegou lá ainda. Tipo, e a gente tá descobrindo meio junto esse rolê. Então, eu quero, mais do que produzir, eu quero ouvir coisas fodas, sabe? E por isso que eu tô todo evento, todo rolê, eu tô falando que eu sou muito fã do movimento, assim. E é isso, com o celular hoje eu falo, um dos grandes podcasts que eu ouvi recentemente era um cara que fazia no ônibus. Ele entrava no ônibus, ligava, gravava no microfone direcional do fonezinho e o podcast tinha a duração da viagem de ônibus dele, aquele barulho de ônibus e tal. Só que o conteúdo era tão legal e foda, uma perspectiva tão massa, que você ouvia. Então, não fica pensando só na produção, não fica pensando só na grana, no caminho ali. Brinca, o que a gente falou, slime com apito vira um monstro, bater na mesa, o celular já é direcional, já tem o Anchor, porque você faz tudo ali, você não tem que manjar de mexer no Pro Tools, sabe? Mas testa, brinca, vai, tipo, você quer me ver feliz, é me jogar no estúdio ali, eu viro uma criança, pulo, eu pareço a Tar, sabe, dirigindo, vai, fecha o olho, sem o abuso psicológico e físico, pelo amor de Deus. Mas então, tipo, mas tem esse lugar, então é isso, e eu tô vendo umas carinhas aqui de pessoas que eu tive essa mesma conversa, então vou citar uma Paula Garcia que tá aqui, sentei num café, conversei com ela, e, mano, ela entregou um podcast que tá mó da hora, e tá fazendo aí, e tá rolando, então bora fazer. Eu quero ouvir o de vocês, mais do que ficar falando dos meus, assim, sabe? Isso aí eu já faço literalmente todo dia, por favor, de férias. Legal. Bom, abriu a porteira, agora vamos todo mundo fazer. Muito bem, parabéns. Beijo, jovens, legal. bom fim de semana. Valeu, gente. Até já. Valeu, Bom pra gente. todos. Obrigadão, até a próxima, viu?
Vai para o Obrigado a todos YouTube, que né? No participam YouTube, depois também. a gente faz o link do YouTube. Exatamente. Vou falar com os palestrantes aqui. Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima.